Procure observar, procure acompanhar a disputa de Bolsonaro com o PSL sob dois pontos de vista. O primeiro ponto de vista é a tentativa do presidente da República de se afastar de casos de corrupção que cheguem muito próximo dele. Isso daí, do ponto de vista dele, ele faz acertadamente, ameaçar sair do PSL. Isso tudo é aplaudido por seus seguidores mais próximos, dizer que o PSL já morreu e coisas do gênero. Então, desse ponto de vista, não há a menor dúvida, jogando para o seu público principal, Bolsonaro age corretamente. Então, há uma outra disputa importante que diz respeito à gestão dos recursos para a campanha eleitoral do ano que vem, para a campanha eleitoral municipal. Todos devem se recordar, enfim, quem não se recorda, quem não viveu esse período, facilmente encontra isso na pesquisa da internet. Aqueles políticos que fazem política diariamente, inclusive aos finais de semana, tá, que dominam diretórios, dominam máquinas partidárias, acabam controlando as decisões partidárias, evidentemente. Orestes Quercia fez isso em São Paulo, na época em que figuras importantes, José Serra, Mário Covas, Franco Montoro, pertenciam ao MDB. Só que Orestes Quercia fazia política diuturnamente e passou a dominar a máquina do partido, e essas figuras políticas importantes fundaram o PSDB, saíram do MDB e fundaram o PSDB. No Rio de Janeiro, em 1994, Garotinho disputou a sua primeira eleição para governador, foi derrotado pelo candidato do PSDB, mas venceu a eleição seguinte. Então, disputar 94 para que Garotinho depois viesse a se tornar governador foi importante. Garotinho foi escolhido candidato do PDT em 94 contra a vontade de Brizola. Ele tinha sido prefeito de Campos dos Goytacazes e ali ele montou uma máquina política e atuou politicamente de tal maneira a dominar a máquina do PDT. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Para que você entenda que o PSL vai sendo dominado por figuras que fazem política diuturnamente, não tem jeito. Tá? Então é assim que você deve compreender, por exemplo, o Major Olímpio bater de frente com os filhos de Bolsonaro, porque ele já dominou a máquina do partido em São Paulo. Então ele tem o controle do partido em São Paulo, ele está à vontade para fazer isso. Os filhos do presidente não fazem política. Fazer política para valer mesmo, está trabalhando para dominar os diretórios municipais, os diretórios estaduais do partido e, portanto, o processo decisório dentro do partido. Então, o que está aparentando acontecer, né? Que figuras que não têm o controle direto de Bolsonaro, dos filhos, enfim, Bolsonaro sempre pensa, né, politicamente em defender, em primeiro lugar e acima de tudo, os filhos. Tá? Então, essas figuras que estão fora da órbita da família Bolsonaro passam a dominar o partido em seções importantes do partido, como, por exemplo, é o caso de São Paulo. E a partir daí, eles vão tomar as decisões de distribuição de recursos na campanha eleitoral. Então, essa é uma outra disputa relevante que está acontecendo. Tá? Então, é assim que você deve observar essa disputa Bolsonaro-PSL. Hoje em dia, é muito complicado sair do partido, mudar de partido. Como eu resumiria isso? Você sai, você se muda de um partido para outro, mas não leva consigo a mudança. O que seria levar a mudança? É levar todo mundo que lhe apoia. É muito difícil fazer isso, porque a perda de com todo mundo que apoia, eu estou pensando aqueles que têm cargo eletivo, que efetivamente exercem um mandato. Essas pessoas, se saírem, se mudarem de partido, elas correm o risco de perder o mandato. Portanto, isso é muito difícil de acontecer. A atual legislação partidária amarra aqueles que foram eleitos, que efetivamente têm um cargo eletivo hoje, gozam do assento de representação política, ela dificulta muito a mudança de partido. Por isso, mesmo sendo presidente da República, se Bolsonaro mudar de partido, ele dificilmente leva com ele a mudança, que são os seus seguidores. Isso é uma grande barreira à mudança de partido, isso serve para qualquer político. Tá? Você muda sem levar a mudança, ninguém quer isso. Já pensou você sair da sua casa, mas não pode levar nada contigo, nenhum móvel, nenhuma roupa. Então é muito complicado isso. Por isso que é assim, considerando essas três variáveis, que você deve ver essa disputa Bolsonaro versus o PSL.